Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver, saber E nós estamos hoje começando o nosso ano, começando com o pé direito, começando 2013 assim, com um momento assim muito especial. Esse programa, mais uma vez, está indo ao ar hoje, nesse sábado maravilhoso, porque você é uma pessoa maravilhosa e tem Deus na tua vida. E nada melhor do que a gente começar o nosso ano pensando o que nós, como pontagrossense, como pessoas que dizemos que cuidamos um pouquinho da terceira idade, que temos uma visão um pouquinho além das outras pessoas, nós nos achamos assim, tá? Temos para oferecer para vocês hoje. E hoje, então, nós vamos começar assim, do início, né? O primeiro programa do ano, gravado hoje, falando do que está acontecendo com o idoso de Ponta Grossa, o que nós já temos, aonde caminhamos, porque um período nós tivemos um retrocesso. Então, hoje, nós vamos poder falar um pouquinho sobre esse momento do idoso em Ponta Grossa, começando o ano, né, nesse programa do Vivendo e Aprendendo, para cada dia a gente ter mais, nas várias situações que nós vamos conversar aqui hoje, sempre pensando no idoso. E quem quer estar bem na terceira idade também. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Unimed e quem cuida dos meus cabelos, deixa-me com a autoestima melhor, é o Salão Record e da Rita também. E nós estamos hoje, então, começando aqui, já vamos direto, com 3 especialistas, 4, né? Dá licença, 4 especialistas na área do idoso. E nós vamos começar, então, com a Rita contando o que ela faz hoje, né? Ela mesma vai conduzir. Com certeza. Bom, boa tarde a todos. Então, a Célia, nós nos conhecemos há muito tempo. A Célia, a nossa história com o idoso já é uma história muito antiga. E sempre tentamos dar um espaço melhor, uma qualidade melhor de vida para o idoso, nós buscamos espaços tanto educativos como também de defesa, de segurança, para que eles possam realmente melhorar a situação. O reconhecimento da sociedade como um todo é importante para o idoso. Então, nós ficamos mais ou menos 1 ano e meio, eu mais um grupo de pessoas, a Regina, que está aqui depois também vai falar com vocês, a Maria, nós e outras pessoas juntos trabalhamos para conseguir novamente reativar o nosso Conselho Municipal do Idoso, que nós não tínhamos antigamente, mas como a própria Célia comentou, ele foi desativado por série de outras questões que não vêm ao caso, mas com isso o nosso idoso na sociedade pontagrossense ficou um tanto desamparado para fazer denúncias específicas de violência, para também pedir algumas ajudas, não sabia onde procurar, quem se direcionar. O Ministério Público também nos ajudou nessa organização e agora, no final do ano passado, nós conseguimos reativar. Então, isso foi muito importante. E vocês sabem também que o meu espaço maior é a área da educação. Né? Sim. Nós temos a Universidade Aberta para a Terceira Idade, que funciona na UEPG. No final do ano passado, ela passou a programa. E nós temos com isso mais ou menos 13 disciplinas que vão ser ofertadas, agora 14, vamos ver se vai ter público suficiente para que ela funcione. E nós estamos no total de 540 alunos. E a nossa turma nova, agora para 2013, a matrícula vai ser aberta em fevereiro, todo 20, 21 e 22. Então, quem tiver interesse em participar, é só ligar para ver o calendário exato no 3220-3377, que é a Universidade. Da Universidade da Terceira Idade, dentro da UEPG. Muito bom. A Rita, quantas vezes a gente já esteve junto, né? E a Regina também, nós tivemos em um momento que foi muito especial aquele dia, Regina, e eu assim fiquei encantada com todo o trabalho que você faz junto ao idoso em Ponta Grossa.
E como que está sendo para você isso? O que você realmente faz? Você é assistente social, isso a gente sabe. Nós somos 3-1 hoje, tá? Ai, meu Deus, hoje 3-1. Então, somos 3 assistentes sociais aqui, as 3 voltadas para o idoso, mas a Regina tem um trabalho mais recente, né, Regina? Sim, a Yolanda tem um trabalho há muito tempo, mas esse teu encontro, eu acho que tem sido mais recentemente, né? Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, Célia. Então, eu, há 4 anos, até o final de dezembro, eu trabalhei no Serviço de Proteção ao Idoso. Então, onde nós recebemos denúncias, onde a gente tenta trabalhar a questão da política do idoso. Por que tenta? Ela está no papel, está ali, firmada, respeitada, porém, no entanto. Nós sabemos que em várias instâncias, na maioria das instâncias onde o idoso tem acesso, ele precisa ser tratado e tem que ser tratado como prioridade. Porém, não acontece. Então, esse é o trabalho do Serviço de Proteção ao Idoso hoje no município de Ponta Grossa. Hoje, quem está à frente é a assistente social Marli Domingues, que está como referência do Serviço de Proteção ao Idoso. E, nesse tempo, me angustiou muito essa questão que ficou essa lacuna. Então, eu mantinha mais contato com a professora Maria Yolanda e houve a necessidade, a gente sentiu a necessidade de reativar esse conselho. Por quê? Porque para fazer valer. Porque nós, enquanto Serviço de Proteção ao Idoso, nós íamos até o Ministério Público, fazia, acontecia, mas precisa essa instância. Precisa, porque é um conselho de um caráter deliberativo, o nosso é de caráter deliberativo. E mesmo assim me angustiava, a gente queria algo mais, porque não basta somente as técnicas estarem lá. O idoso precisa estar à frente, porque ele sabe o que está acontecendo. Nós apenas estamos cuidando do nosso futuro. Sim. Assegurando, garantindo esse direito, que faça valer esse direito. Então, esse é o trabalho. Vão ser 2 instâncias de denúncia, que tanto o Conselho como o Serviço de Proteção ao Idoso, que vai em loco, que vai na casa do idoso, que se alguém teve a oportunidade de assistir o Fantástico há 2 domingos atrás, aquilo é a realidade que nós encaramos. Infelizmente, no município de Ponta Grossa, nós não temos a delegacia do idoso, que tem todo aquele acesso, aquele suporte, como apareceu na reportagem, porque é bem isso que a gente encara. E daí para pior, e daí para espancamento, a violência mais acirrada. Então, é uma coisa assim que nos angustiou e a gente precisa de mais pessoas juntas. Muito bom. Aonde que é ligada a que secretaria? Da assistência social? Da assistência social. Tanto o Serviço de Proteção ao Idoso como o Conselho do... Não, o Conselho eu sei. Não, mas eu queria saber o Serviço de Proteção ao Idoso, ele é o antigo... É o antigo SOS Idoso, que funcionava na FAP. Na antiga FAP, que hoje é o Departamento do Idoso. Sim. Então, hoje nós temos o Serviço de Proteção ao Idoso, que é um serviço de dentro, que faz parte da política do CREAS, do SUAS, que trabalha com as especialidades. Então, todo o direito violado é encaminhado para o CREAS. Interessante, porque a gente fica mais aquela visão antiga, né? Por mais que você sabe, SOS Idoso, que já vem na tua cabeça, né? E daí você começa às vezes a se perguntar, mas acabou, né? Não, aonde está, né? Porque cada vez que alguém pergunta ou vem uma denúncia para mim, porque eu recebo muitas denúncias por estar ser um público-alvo, estar na mídia, as pessoas vêm denunciar para mim. E eu passo sempre passava para a FAP, né? Porque era a minha ligação ainda era. Então, existe Isso. O Serviço de Proteção ao Idoso funciona no CREAS, como já comentei. Atualmente está no General Carneiro. Sim. 1027. O telefone, eles recebem tanto pessoalmente como por telefone também, que é no 3901-1557, ou por e-mail, no spidoso.pg@gmail.com. Muito bom, nós vamos ter muito o que falar ainda.
Vamos ao intervalinho e já voltamos com a Maria Yolanda. Nós estamos hoje no programa Vivendo e Aprendendo, falando sobre o idoso, lógico, é o nosso papo sempre, nosso alvo, mas hoje falando sobre conselhos do idoso, conselho do idoso, como que está, e então estamos aqui, agora vamos estar com a Maria Yolanda, que é a assistente social, que está à frente nos últimos tempos. Ela não está à frente do conselho, ela está à frente das atividades voltadas ao idoso. Maria Yolanda, tudo bem com você? Tudo bem, Célia. Eu agradeço, né, o convite para estar aqui hoje junto com as colegas, né, discutindo sobre esse assunto. Eu tenho tido uma atuação assim mais recente, né, a partir do trabalho desenvolvido pela universidade, né, do Departamento de Serviço Social, um projeto de extensão que eu tenho, que é um núcleo, na verdade, né, de assistência social, jurídica e de estudo sobre a pessoa idosa. A partir também do exemplo da professora Rita, né, do trabalho que ela tem com a UAT, e fazendo parte, então, do corpo docente, né, no curso de serviço social, que é uma das temáticas também, uma das áreas de atuação, né, do serviço social. E eu sempre tive também essa vontade de atuar junto com a população idosa. E por ter trabalhado também na Secretaria Estadual, né, do Trabalho, Emprego e Promoção Social, e lá eu estive à frente do Conselho Estadual do Idoso. Fui por um pequeno tempo, mas fui presidente do Conselho. E, assim, as demandas, né, que a gente tem visto, os estudos que tem realizado, de que essa população tem aumentado, né, e que é extremamente importante hoje no Brasil a gente se atentar por este avanço, né, em termos de longevidade, mas também dos problemas que vão surgir a partir disso. E dá uma discussão que dentro de uma lógica, muitas vezes, de que o idoso só dá despesa e dá problema, e os órgãos públicos, os gestores públicos acabam tendo um outro olhar equivocado em relação a isso. E como a professora Rita falou e a Regina já falou também, né, a gente precisa se atentar por parte do estudo e uma atuação mais prática em relação a isso, né, para mudar um pouco o enfoque, o olhar das pessoas em relação à pessoa idosa, porque nós também vamos ficar, né, a nossa tendência maior ainda, né, de ficar mais tempo velho. Se a gente não morrer, a gente vai ficar idoso, né? E assim, junto aos acadêmicos, a gente percebe que falar para os jovens sobre a questão do envelhecimento é um pouco complicado, porque eles não conseguem se ver, né, velhos. E desde um trabalho que a gente fez, que a professora Rita foi falar no curso, volta e meia, né, nós tivemos oficina numa das jornadas de estágio do serviço social. Então, assim, a gente percebeu que os acadêmicos tinham essa dificuldade. E quando a professora Rita falou de envelhecimento, em processo de envelhecimento, aí as pessoas começam a entender um pouco mais. E daí tem a lei, né, tem toda a questão legal que a gente avançou no Brasil, né, em termos de legislação, porém, em termos de legitimação dessa lei, a gente está a passos de fato, muito... Cima de direito, cima de fato, não. Não, né? Então, a gente tem algum caminho ainda a percorrer em relação a isso. E Ponta Grossa, em relação ao conselho, né, como você mesmo disse no início, a gente teve um período de avanço, que você também atuou na área, né? Mas tivemos um retrocesso também. O conselho acabou ficando desativado por algum tempo, e a necessidade aí é de que a gente consiga, né, fazer com que ele efetivamente funcione, porque a população de Ponta Grossa aumentou também, né, em termos de envelhecimento, e as necessidades também. E o poder público precisa se atentar com relação a isso, né? E o conselho, ele é um espaço público, né, de defesa desse direito, da proteção desse direito, né, e da promoção da pessoa idosa. E a gente precisa, né, dar voz e vez, né, a essa população que é idosa no município, que muitas vezes não sabe aonde procurar, né, um serviço, ou às vezes tem a dificuldade, mas até procura, mas daí não tem o atendimento adequado, né? Então, são questões importantes que a gente precisa estar trabalhando. E esse conselho, vamos deixar nosso público assim
sabendo um pouco mais praticamente, né, da prática, o que a pessoa pode recorrer a ele? Qualquer situação. Eu vou fazer as perguntas bem assim como se eu fosse realmente a pessoa. Qualquer situação eu posso recorrer? Em que situações? E aonde está esse conselho? O que ele vai fazer por mim? Não sei se posso dar sequência, depois vamos conversando assim. E cada uma, se tiver, levanta, já fala. Okay. O conselho ele tem esse caráter, né, deliberativo, fiscalizador e também propositor de uma política de atendimento à pessoa idosa. Ele pode receber denúncias também. Né? Denúncias as quais não vão ser trabalhadas pelo conselho, mas juntamente aos órgãos competentes do município. Então, tem o CREAS, né? É uma denúncia de direito violado. Quem vai fazer a atuação junto a isso vai ser o CREAS, né? Mas o conselho vai estar acompanhando. O conselho pode cadastrar em instituições de atendimento à população idosa. Pode e deve, né, cadastrar e fiscalizar essas instituições de atendimento. Esse trabalho, lá atrás, quando eu estava na fábrica, quem fazíamos era nós. Que era a fundação. A fundação. Que tinha um conselho consultivo. Sim, sim. Né? Então, já estávamos juntas, né? Agora tem uma outra conotação, né? Ao invés de você só consultar o conselho, esse conselho ele é deliberativo. Então, ele vai deliberar dizendo, olha, tem determinada problemática no município de falta de atendimento em uma das áreas, saúde, educação, né, ou alguma instituição de longa permanência. Então, o conselho ele pode deliberar, né, para que o poder público execute esse serviço, implante o serviço ou melhore o serviço que está sendo executado no município. Né? Outra questão importante, acho que a gente tem que ressaltar aí, é que nós temos também, uma parceria, claro, os representantes que formam esse conselho, eles são de diferentes instituições e instâncias aqui no município. Então, nós temos representantes da prefeitura, de várias secretarias, nós temos representantes da Previdência Social, nós temos do Ministério Público, nós temos da UEPG, então, que é a universidade. Então, o SESC também parece que entrou, e tem representantes do idoso também. É isso que eu queria saber. Tem sim, porque nós não podemos discutir sobre se a pessoa mais interessada não estiver lá. Então, realmente, nós temos aquelas pessoas que são idosas, que estão dentro dos critérios de 60 anos ou mais e que foram escolhidas, eleitas, para que façam parte desse conselho. Já teve essas eleições, então é um processo para a formação desse conselho que nós estamos há mais de praticamente quase 2 anos lutando para que ele se estruture. E não foi muito fácil, não. Essa briga a gente tem que deixar bem clara, que todos nós nos engajamos, eram reuniões seguidas, com bastante discussão, para organizar, para fazer uma estrutura de regulamento, para ser aprovado, vai para o jurídico, volta. Então, esse vai e vem, e todos se empenhando. Depois das eleições necessárias para escolher os representantes, algumas instituições foram indicados os seus representantes, como as secretarias, como a própria UEPG, foi para o reitor indicou. Então, sou eu e a Yolanda, que somos os representantes dentro do conselho da universidade. Então, tudo isso foi se estruturando, mas é uma coisa que foi longa. O Ministério Público colaborou muito, porque tudo tem prazo, e às vezes os prazos não eram respeitados por ele. Daí perdia. E aí nós tivemos que acionar o Ministério Público para que ele ficasse mais atento, que esses prazos fossem cobrados por ele, e que realmente nós, no final do ano, conseguimos fechar. Só que ainda as atividades não se iniciaram. O ano está começando, né? Diz que o ano no Brasil começa depois do Carnaval, isso todos nós falamos. Porque nós tivemos em especial a mudança de prefeito. E isso faz toda uma... E agora pode mudar esses representantes, de repente? Não, como eles foram feitos, vão ter um período que nós vamos cumprir. Não vai ser, vamos dizer, a gestão normal de um conselho. Um ou outro pode depois, dependendo da situação, porque veja, se é um representante da secretaria, se ele se manteve nessa secretaria, e se não quiser mudança pelo prefeito, ele se mantém. Se o prefeito quiser indicar outro, daí... Claro. Porque tem pessoas que saíram dessa... Nesse sentido, assim, então, o que é governamental pode pela indicação. Agora, os eleitos... Não. Os representantes de idosos... Sim. Não, isso eu tinha conhecido.
Isso eu imaginava já. Uhum. Então, eles realmente vão cumprir esse mandato. E é importante isso que a professora Rita destacou, né, desse caminhar, assim, né, o trabalho foi a partir da instalação do fórum, que vocês teve conosco. O trabalho também de divulgação. O fórum trabalhou no estudo da lei existente no município e propondo alteração. Sim. E a partir da proposta de alteração é que se fez, então, a Regina, enquanto também funcionária, né, do órgão municipal, tomou a frente e foi, né, levando em frente esse trabalho para a gente estar podendo hoje falar que o Conselho foi reativado. Que nós temos agora o Conselho novamente em Ponta Grossa. Gente, depois de Ele estava desativado. mais, gente. Não, ainda porque eu peguei a documentação que existia. nós fizemos uma Eu tinha uma curiosidade para saber aonde estava, com quem estava essa documentação, mas eu morria de curiosidade e ninguém me contava. E o que a gente sentia mais, digamos assim, tristeza. Para mim era uma tristeza muito grande quando nós íamos participar, assim, fazer palestras, por exemplo, nas outras conferências municipais. E quando eles questionavam como é que está Ponta Grossa, você meio que tinha que dar um contorno, porque a gente trabalhando tanto e dizendo, na nossa cidade não tem, e cidades muito menores do estado do Paraná, com um conselho realmente implantado e ativo. Então a gente ficava muito acanhado por isso, Só retomando ali a questão da tua, da dúvida que fica da FAP, como que está o trabalho. Então hoje, como eu comentei, a FAP é o Departamento do Idoso. Sim. Então nós temos como que eu poderia falar? Gerência de proteção no município, que fazem parte do SUS. É a gerência de proteção especial, que o CREAS faz parte, e a gerência de proteção básica, social básica. Então, hoje, o departamento de idoso faz parte da gerência de proteção básica. Então, o que é direito violado vai para o CREAS, para a gerência de proteção especial. E a questão básica, a questão de alimento, isso vai para a básica. Outro ponto também que a Célia perguntou, eu acho que na conversa a gente disse, onde está o departamento? Aonde está o conselho? A quem eu recorro? Aonde que eu ligo? Na verdade, terminamos o ano com essas indicações, com essa estrutura. E nós não tivemos nenhuma reunião ainda do conselho. Sim. Mas é que como ele tinha um prazo para que fossem colocados nomes... Tinha que ser até 2012. Dia 4 de dezembro, em função de 60 dias após a aprovação da lei, que foi em 4 de outubro. Então, o que acontece? Agora nós vamos ter que ativar isso, ver se os nomes dos representantes que são das governamentais, se eles vão se manter, se a prefeitura vai manter, se eles estão de acordo com o novo prefeito e a nova equipe que está gerenciando a cidade, e também depois fazer uma reunião. Aí, outra coisa que nós vamos reivindicar, então já fica aqui uma solicitação já no ar. Porque nós precisamos de um espaço, uma sala pelo menos para o Conselho do Idoso ter para se reunir, para para o público poder procurar o Conselho em algum local, e claro, uma linha telefônica, que isso é necessário. Então já estamos apelando. Nós vamos marcar, nós não marcamos ainda nenhuma reunião com o prefeito, então o prefeito ainda não sabe. Vocês fazem favor de quando forem me chamarem, eu vou junto lá. Esses 60 dias, 60 dias que eles estão assumindo e vendo como é que está a situação. E a volta do carnaval também, né, Rita? Com certeza, aquele stop que acontece sempre no Brasil. Depois do carnaval parece que o Brasil acorda. Aí nós vamos realmente incrementar essa situação. Até porque esses conselheiros precisam tomar posse. E a posse só pode ser dada pelo prefeito, claro. Então a reunião que a gente vai fazer é para combinar isso, né? Como vai ser feito, apresentar as indicações e tudo. E daí, a partir disso, né? Então, e tentar um espaço para nós. Conseguir um espaço, né? Um espaço físico, como a professora falou, para as pessoas reconhecerem. Então, ele reconhece a dele, uma reconhecimento. É isso que eu perguntei, aonde está o conselho, e aí né? nós vamos precisar mais uma vez de você, para divulgar, porque quando tivermos esse espaço, nós vamos fazer a primeira reunião, talvez já no espaço? É claro, fazemos já. O nosso espaço, porque aí o pessoal pode recorrer, pode levar... O número de telefone e tal. Com quem falar, as pessoas, conhecer as pessoas que estarão lá. Formando o conselho, da criação agora, atual lei do conselho, ele está vinculado a 70 dias
Mas o outro já era. Já era. E assim, quem vai dar o suporte técnico, administrativo é a secretaria. Então, a gente vai ter, né, tem que necessariamente ter essa conversa com a secretária e com o prefeito. Para poder... Nós já estamos no segundo bloco. Vamos para mais um intervalinho. Não saia daí. Hoje falando sobre o Conselho do Idoso em Ponta Grossa. Estamos agora voltando com essa tarde, com pessoas interessantíssimas, falando no Conselho do Idoso, e, enfim, aquilo que nós podemos melhorar para o nosso idoso e podemos conduzi-lo, muitas vezes, para ter uma terceira idade melhor, aonde eu não concordo com muitas pessoas que falam que a terceira idade é a melhor idade. A terceira idade não é a melhor idade. Isso é uma experiência que eu tenho de vivência com as minhas amigas dentro do meu trabalho. E nós, especialistas em idoso, falamos, e você fique certo disso, estar na terceira idade é estar na terceira idade, é ser idoso. Você tem as suas situações, mas não é a melhor idade. Concordam comigo, meninas? Com certeza. Eu acho que é um termo que entrou não faz muito tempo, mas de uma forma equivocada. Que, veja, se você está bem com a sua vida... Se você está bem com a sua vida, na verdade, você está na melhor fase da tua vida. E você tem Seja que saber, qual ela for. Independente da idade, você tem que saber viver bem. Você tem que saber usufruir de tudo que a sociedade te dá, dos teus familiares, e cada fase é uma fase. Você aproveitando aquela vida e vivendo bem, aquele momento presente, a palavra já diz, é um presente que a vida está te dando. Então, você tem que viver bem. Então, a melhor idade, realmente, ela é a melhor idade, a idade que você está, desde que você saiba vivê-la bem. Então, para a criança, a melhor idade é infantil, para o adulto, adolescente e para o idoso, pode ser o idoso, mas não como uma idade, como se coloca essa conotação, como algo assim, que tem que ser alcançado, que você tem que viver. Não, não é aquilo. É uma somatória, a tua vida é cumulativa. Se você viveu bem... É o que você plantou. Se você viveu bem a infância, a adolescência, se você é uma pessoa equilibrada, tranquila, realizou seus sonhos, fez suas conquistas, aí sim você vai coroar desse. Você vai estar na melhor idade em função do que você produziu e do que você criou para você. Agora, se você teve uma vida conturbada, pessoas que às vezes têm um caráter duvidoso, ou que também nunca trabalharam, não buscaram assim, se plantar, se construir como pessoa e como ser humano, realmente nunca vai chegar à melhor idade em tempo nenhum. E dentro disso também, assim, em cada fase, as suas limitações, as suas necessidades e também as suas possibilidades. Então, não é porque agora eu sou idoso ou estou na fase da velhice, é a melhor. Cada uma é a melhor. E vai ter as suas limitações. Né? Fisicamente, a gente vai ter dificuldades, tem algumas limitações. Mesmo cuidando, tendo o cuidado com a saúde, um equilíbrio de vida, e como a professora Rita dizia, é tudo que você fez anteriormente que vai dar melhores possibilidades ou não de superar determinadas limitações e dificuldades. E sem falar que esse idoso, infelizmente, ele traz assim um discurso assim muito carregado de mágoas, que ele se sente como um sapato velho. É o estorvo. Poucos dias aí a gente, Yolanda, entrou em contato com uma situação onde pessoas profissionais da área de saúde teve a capacidade de falar assim: eu tenho que pensar no custo-benefício para tratar dessa senhora. Que custo-benefício que é esse? Se nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de uma pessoa que poderia ser minha mãe, que poderia ser minha tia, ou eu, amanhã, será que eu vou ter esse mesmo tratamento? Eu não sei se eu vou ter condições de ter um plano de saúde, se eu vou ter condições de fazer um pagamento de um atendimento particular. Agora, você escutar isso, eu preciso pensar no custo-benefício. Se vale a pena eu tratar dessa pessoa que é velha, que está nessa idade, ou seja, não
Não tem Não mais tem direito. nenhuma qualidade, não tem mais nenhum, não me serve mais, então eu vou botar fora. Não, é um ser humano. E assim, isso me desculpe, Mexe com a mas gente. mexe muito, porque você escuta isso. Você não escuta, não é só o discurso que o idoso traz para você nas denúncias, você escuta da pessoa isso, sabe? Daquele neto que foi criado como filho, como um tesouro maior, você escuta, meu Deus, mas por que essa velha vai querer esse dinheiro? Que é o dinheiro da aposentadoria dela. Aquele pouquinho. Aquele salário mínimo. Eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida, eu tenho muito. E a expressão velha de forma depreciativa, porque o velho você pode usar de forma carinhosa. Sim, então, mas aí é para depreciar. É para deixar, é uma postura, porque você pode ter preconceito, mas guarde para você. Agora, a prática preconceituosa, não. Aí não, daí a gente começa a deixar de lado esse ser humano que tem todo o seu valor, tem todos os seus defeitos, como todos nós temos, mas tem muito valor, sim, é um ser humano. Levando mais para um lado assim, mais corriqueiro, né? As pessoas chegam para nós e falam, o fulano se aposentou, mas está um caos, né? Mas está um caos, né? Bem causo, né? Daí eu disse assim, não, ele sempre foi assim. Só que ninguém via, porque ele não parava em casa em nenhum momento, ele saía para trabalhar, ele voltava, ele ia, ele vinha, e ele, de repente, agora vocês estão conhecendo-o realmente, né? Então, e a culpa é da aposentadoria. E, na realidade, é isso, o caráter, é tudo que vai acontecendo, mas só puxando assim bem para... É uma coisa incrível que acontece. E uma outra coisa que eu falo, já falei para a Rita outro dia, que eu sou completamente contra, agora vão me bater. É essa história da vaga na esquina para o idoso. Se você não tem condição de estacionar, se você não tem condição de fazer uma baliza, é porque você não pode dirigir mais. Você está sem condições de dirigir, porque é uma situação que quem faz essa avaliação que tem que ver isso, a não ser que seja uma outra realidade, de você estar com o idoso ou tem alguma dificuldade, mas daí você vai para a vaga do deficiente e não para o do idoso, porque essa vaga eu acho que não tem nada a ver, a não ser que você esteja levando o idoso. Isso é minha posição. Eu vou fazer um pouco da defesa. Mas é isso mesmo que a gente quer. Porque assim, a vaga ela é necessária no momento, porque com o envelhecimento, com esse processo de envelhecimento, a gente vai tendo algumas reflexos, mas não que isso vai impossibilitar a pessoa de dirigir, né? E facilita o acesso, né, àquela necessidade que ele vai ter. Então, chegar mais próximo do banco, né? Porque a pessoa vai ficando mais lenta, né, por alguma dificuldade, às vezes, que não necessariamente o impossibilita ou, ou deixa-o incapaz. Mas que, se haver a condição para que ele possa desenvolver aquela atividade, ele não vai ser alguém que vai depender de outro. Sim. Ele vai conseguir fazer, né, vai conseguir dirigir até aquele espaço, vai conseguir entrar dentro do banco ou no supermercado. Esse ir e vir que é tão importante. Que é um direito de todo mundo. Então, vai ser facilitado isso, né? Então, não é... Mas é que a coisa não é bem por aí, né, Yolanda? Acaba mas aí cai naquilo que a professora Rita falou, né? Quer dizer, nem tudo é também 8 ou 80, é céu e inferno, né? Tem que usufruir sem abusar. Sem abusar, né? Bom senso, né? Então, porque eu já vi assim, o meu próprio pai, que ainda dirige, já tem mais de 65 anos, né? E ele, só que assim, quando ele vai ao banco para levar a minha mãe, que também é idosa, facilita
facilita para ele se ele conseguir a vaga na frente do banco. Sim. Caminha mais devagar, minha mãe tem problema no joelho, né? Então tem essa dificuldade. Ao passo que se deixar o carro na outra esquina, né? Então já tem outras dificuldades que ele vai encontrar. Tem que levantar isso varia de idoso para idoso. Agora, falando dos exemplos pessoais, a minha mãe tem 79 anos, ela se nega a fazer a carteirinha para parar em vaga especial em Curitiba, ela estaciona onde tem vaga, perto, longe, e ela vai a pé. Mas ela está passando nos exames ainda, que isso às vezes que eu digo, tem pessoas que a gente olha e a pessoa não tem mais condição de dirigir. Aí sim, mas daí outra situação, né? Por causa dos reflexos. Isso daí nem a vaga de idoso, nem outra. E nem outra vaga e nem consegue renovar a sua carteira, né? Uma série de coisas. Esses cuidados tem que ter. Mas a mesma coisa, por exemplo, banco de ônibus. É uma questão que nós temos que dar educação cultural, ao jovem, né? Porque existe lá prioridade para o deficiente e para o idoso. Mas normalmente quem senta... Aqui eu não ando muito de ônibus, eu não posso falar, mas em Curitiba... Já antes eu percebi assim, quem senta são os jovens e ainda baixam o boné, fingem que estão dormindo, para quando entra uma pessoa um pouquinho mais de idade, ela ficar assim com pena, coitado, está cansado, o jovem está voltando do trabalho, voltando da escola, para não ter que acordar para ele sair, levantar do banco. E elas ficam ali, né, com uma insegurança de ficar em pé, porque os ônibus freiam, e tem que, lógico, né, o trânsito exige que o motorista às vezes faça uma freada meio brusca. E o receio dessas idosas caírem. Mas você sabe que isso também está mudando. Semana retrasada, eu passei em Curitiba e peguei o ônibus no centro. E entrei com a minha mãe. Minha mãe entrou, até me surpreendeu, porque antes eu ficava olhando onde é que era o preferencial e às vezes eu tinha que cutucar alguém para, dá para você dar o lugar, faz favor. E imediatamente, 2 meninos, rapazinhos, 13, Educação 15 anos, levantaram, a senhora senta, e daí a senhora para mim, aí eu me senti demais, eu falei, não, só um banco tá bom, só minha mãe. Outra senhora qual? Onde não, eu pula. Mas então, sabe, isso alegra que você vê que todo esse trabalho, que todo mundo vai fazendo de formiguinha, acaba divulgando e nós estamos contribuindo para uma mudança, um reconhecimento diferente do idoso na sociedade. Isso é importante, nós fizemos uma oficina ano passado pelo projeto com um adolescente aprendiz, os adolescentes lá, que a Silvia trabalha com eles. Inicialmente, né, a gente discutiu a questão da legislação, os direitos do idoso. Veio à tona essa questão, né? Porque daí o idoso só sai passear, porque não sei o quê. Mas daí foi feito o contraponto. Quais são os direitos que vocês têm enquanto adolescente, criança e adolescente? O que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, né? Vocês não fazem a defesa do direito de vocês? O que vocês gostariam que as pessoas, então, né, considerassem a partir do que está previsto em lei? Para o idoso é a mesma coisa. Se você vai chegar nessa idade, você vai gostar de ser desrespeitado, aí o jovem vai entendendo. Quer dizer, o idoso não sai só para passear, o idoso não sai só para ir no baile lá na fundação, né? Ele sai para ir ao mercado, ele sai para ir ao banco, então o horário dele vai ser aquele horário comercial também. E aí eles conseguiram entender um pouco mais. Então, se a gente fizer esse trabalho, né, tira esta conotação de que o outro está se aproveitando do direito. É um trabalho de conscientização. Sempre. Nós vamos para o último intervalo, nosso quarto bloco já, e a gente ia muito mais, né? Acho que ia... Como sempre. 2 programas já. Que pena que já está chegando, mas é mais um bloco, não saia daí. Tome sua água e já volte, que estamos aqui falando sobre o idoso, o Estatuto e hoje, em especial, o Conselho do Idoso em Ponta Grossa. Como eu havia dito, estamos no último bloco. Bem interessante, né? Você quer sempre saber alguma coisa a mais sobre o idoso em Ponta Grossa? Cada programa que nós fazemos é especial. E esse não poderia ser diferente, começando esse ano com esse programa falando sobre o Conselho do Idoso e um pouco mais além. A gente está assim, contando um pouquinho, às vezes, das nossas experiências, né? E a gente vai agora voltar aqui com a Regina. Antes só, eu estava viajando e voltei de férias e fiquei muito feliz de saber que quem está na secretaria é a Beatriz, né? E isso para nós já é um alento, né? Temos uma luz no túnel de saber que estamos
com respeito ao toda consideração a todos os outros secretários até então, mas ter alguém da área, né, uma psicóloga como é a Beatriz, deixa-nos muito orgulhosos, porque assim é uma pessoa do grupo que começou. Eu lembro muito bem quando os conselhos começaram, né? E a gente sempre trabalhou para que o Brasil cada vez esteja melhor, sendo cada pessoa com a sua responsabilidade e o seu profissionalismo, pessoas capacitadas em cada segmento. Não podia deixar de falar, né? Regina. Bom, o que sempre me chamou a atenção e que sempre me angustiou no Serviço de Proteção ao Idoso é a questão da gravidade das denúncias que chegam até o serviço. Então, isso leva a gente sempre a discutir a questão do tempo do idoso, né? Que a semana seguinte pode ser tarde demais para atender aquela denúncia. Então, o meu apelo aqui fica a questão da estrutura para esse serviço, porque, quer queira ou não, a gente vai com comprometimento, toda a equipe que trabalha vai com um comprometimento muito grande. E quando a gente chega para avaliar, assim, a gente pensa, poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter... Então, essa é uma angústia muito grande que fica. Porque, é como eu falei, ou amanhã ou depois pode ser tarde demais, porque o futuro do idoso, principalmente o idoso que nós atendemos, é o agora, é daqui meia hora. Então, esse que é o meu apelo, queria aproveitar aqui, porque o comprometimento de todo mundo que atua na política do idoso é muito grande. É muito grande, é muita paixão mesmo, não é somente a questão do técnico, da profissão, é a paixão mesmo que move, porque nós estamos falando nós estamos trabalhando com relação à garantia do nosso futuro. Né? Mas a gente não pensa nisso. Não pensa, né? Não, quando você arregaça as mangas, não pensa. Você quando arregaça as mangas, você quer o bem fazer valer aquele direito daquela pessoa naquela hora, aquela pessoa. Você não fica pensando nisso. Só quando você para, eu até mesmo brinco com as meninas assim, se nós pararmos para pensar no trabalho que a gente desenvolve, a gente começa a chorar. A gente é louco. Né? A gente começa a chorar, mas é tão gratificante, sabe? Não sendo piegas, não sendo nada, não é nada disso, mas é tão gratificante quando vem uma senhorinha assim, às vezes vem, ela traz uma caixinha de bombom para você. Olha, eu não sei se eu poderia dar, mas eu quero dar porque você, ai, graças a Deus, Deus que ajude, dona Regina, mas você fala assim, mas eu não fiz nada mais do que o meu trabalho. Não, você fez com uma diferença. A gente precisa ter esse olhar. Eu sempre falo e bato na mesma tecla, que além de a gente estar capacitado, a gente precisa estar sensibilizado para atender. Verdade. A gente precisa estar sensibilizado. Mas, poxa, Regina, mas você está falando de um atendimento de assistência. Mas necessita. Porque muitas vezes, olha, eu não vou lá. Não adianta que eu não vou. A gente precisa ir. A gente precisa chegar e atender, porque são esses que necessitam desse nosso trabalho, assim como tem muitos outros. Mas a gente precisa de muita sensibilização. Com certeza. Regina, quais os profissionais que fazem esse trabalho? Hoje, no Serviço de Proteção ao Idoso, nós temos uma assistente social, né, porque eu fiquei até 28 de dezembro, e um agente social e o motorista, que é um motorista que a gente divide, que é dividido com mais 3 programas, mais 3 serviços. Olha. Quando, na verdade, pela política de assistência social, o CREAS tem uma equipe mínima, né, já saiu a norma da regulamentação RH de recursos humanos, e existe uma equipe mínima para fazer esse atendimento, né, que não só assistente social, mas psicólogo. A minha pergunta era advogado, essa. Era a isso que eu queria chegar. E essa equipe precisa existir, e esse setor, esse espaço físico também tem que ser adequado fisicamente para o atendimento, não
pode ser com todo mundo junto. Claro. Né? O carro é essencial para o atendimento, porque depois você vai averiguar uma denúncia. Se você tem o carro uma vez na semana ou 2 vezes na semana, não é impossível isso. Né? E até mesmo foi bom a Yolanda falar na questão do psicólogo, porque você veja bem, nós trabalhamos também com a possibilidade de afastamento de um filho do lar. E como que fica esse pai? Ele se sente, daí o que acontece? Acontece o seguinte, que muitas vezes é afastado o filho, o violador desse direito é afastado, mas dali 1 mês, 2 meses ele retorna, porque os outros familiares, o restante da família começa a cobrar, mas ele está na rua, ele não tem onde dormir, ele não tem o que comer, então esse idoso recorre. Né? E daí a questão também do advogado, né? Que tem bens envolvidos, a gente precisa ter uma postura também prática, porque tem bens envolvidos, tem a questão de dinheiro, todos esses interesses, e nós necessitamos do aval. Na FAP nós tínhamos tudo isso. Acontece ao contrário, né? É retirado o idoso do seu espaço de referência. Quem quer dizer, ele vai ser mais uma vez maioria punido, acho que mais uma vez. Acontece acho que mais isso até. E fica a família, os mais jovens lá, né? E aí o idoso vai para uma instituição de longa permanência ou uma outra instituição, né? Então a punição acaba acontecendo para quem tem o direito violado e não para quem é o violador. E outra coisa que seria interessante, assim, que já daria um suporte, porque muitas das denúncias que a gente vai averiguar, muitas vezes não procede, porque principalmente a questão do abandono. Sabe, algumas vezes não procede porque é aquele filho que tem a necessidade de sair para trabalhar, porque afinal de contas ele constituiu família e não tem condições financeiras de ficar, e muitas vezes a questão de segurança, de deixar o seu pai ou sua mãe com outra pessoa, um cuidador de idoso. Então, o que acontece? Sai muitas vezes 7 horas, 7h30 para trabalhar, coloca a fralda nesse pai, nessa mãe, e vai trocar essa fralda somente às 7 horas da noite. Daí, chega até nós uma denúncia de abandono, de negligência, e a gente vai averiguar, não procede, porque é abandono, é negligência, mas até onde? Né? Então, a gente já vem estudando também a possibilidade e a grande necessidade de um centro-dia. Onde é o que eu luto desde que eu conheci o idoso. A questão dos abrigos também. A questão do abrigo também, temporário. Por quê? Porque muitas vezes você tem condições de um outro filho assumir essa situação, que não o violador, mas ele também precisa se organizar dentro da sua vida. Então, esse seria o tempo, esse abrigo seria para isso, para esse atendimento. Então, é essa estrutura que a gente vem solicitando e vem clamando a todo esse tempo que nós estamos à frente do Serviço de Proteção ao Idoso. Né? E daí deixei essa herança até para a Marli, que a Marli também vem pensando, e vem outra coisa que é uma dificuldade muito grande, é a família trabalhar com o idoso que está com Alzheimer. Ele é ruim, ele faz isso, não há orientação, né? não tem esse respaldo, não tem. Então a gente precisa dar esse suporte para essa família, para esse filho ou essa filha não vir a adoecer, porque a maior preocupação é com o cuidador, né? Exatamente. Eu tive uma tia que faleceu recentemente, há 1 ano e meio atrás, e a nossa preocupação sempre era com a minha prima. Ela ficou 18 anos, mas em uma situação que ela podia ir ao médico particular, tudo, ou não sei, mas ela tinha o conhecimento, faziam reuniões e tudo. É muito interessante o trabalho que esse médico deu, esse apoio, porque são pessoas, são grupos, ONGs, né, que vão se organizando e que vão... E necessita, porque esse suporte dado para essa família, a gente evita a possibilidade de uma agressão. Porque muitas vezes tem filhos que agridem porque já chegou ao limite. Não se justifica, mas é o que acontece. Né? Então a gente acaba evitando essa possibilidade. Meninas, estamos chegando no nosso finalzinho, mas eu acredito, não sei para vocês, mas para mim assim foi muito esclarecedor, e
falar do idoso é muito bom, né? Então, eu gostaria, assim, das considerações finais, temos mais uns minutinhos, e se vocês puderem dizer, assim, por que você foi para essa área? Bom, eu já estou nessa área há 28 anos, então eu acho que mais da metade da minha vida eu tenho que lembrar o porquê. Mas, na verdade, sempre foi uma intenção trabalhar com essa faixa etária, voltando principalmente para a área da educação, e eu tinha algumas experiências, por causa do meu doutorado, que foi na Espanha, eu tinha algumas experiências de lá, e nós queríamos criar aqui dentro da Universidade Estadual do Ponta Grossa a universidade aberta para a terceira idade. Então, a minha intenção de trabalhar com idoso começou com isso, com estudos e depois implantando a nossa UAT, que hoje nós estamos com 22 anos de funcionamento. Então, tem todo aquele início, precedeu, porque nós tivemos que fazer um trabalho de convencimento dentro da universidade. Eu lembro bem disso. E também convencimento não só da população universitária, mas da população da sociedade pontagrossense e também da questão de quem estava na época na reitoria. Nós tivemos, graças a Deus, um bom apoio. E a partir dali só cresceu o curso. Então, foi isso que me trouxe e não saí mais, né? Só vem angariando pessoas, aí os cursos de gerontologia, que a Célia foi inclusive me orientando num dos cursos, também gerontóloga, formada. Então, a partir daí só vamos angariando pessoas e formando outras parcerias e crescendo. Bom, foi quando eu assumi, passei a trabalhar no CREAS, então me ofereceram um serviço de proteção ao idoso. Pensei comigo no momento, meu Deus do céu, não tinha nada de experiência. A única experiência que eu tinha, que eu trabalhava com prevenção de ST/AIDS e fomos fazer uma palestra num grupo de terceira idade, olharam assim, os idosos olhavam, o que vem querer ensinar a gente, né? Então, hoje eu vejo como um presente. Hoje eu vejo como um presente e gosto muito desse trabalho da política com o idoso, do idoso, é gratificante, amo de paixão, e essa foi a minha trajetória. Estou engatinhando na política, né? Você está engatinhando em todos os sentidos. Eu quero falar aqui, agora o nosso horário já extrapolou mesmo, então vamos lá. A minha paixão por idoso começou de bem pequeno. Eu tive um avô muito presente na minha vida e era o nosso patriarca da família. A nossa família era uma família com uma empresa familiar, e aonde todo o consenso, tudo era o meu avô. E esse avô foi um longevo, ele morreu com 95 anos, e então nós tivemos, e toda a referência era com o meu avô. E eu, desde pequenininha, ia com as minhas tias e o meu avô, meu pai e minha mãe, na Asilo São Vicente de Paulo, que já existia nessa época. E participava de todas as festas, e ajudávamos, enfim, lá a família toda. E ali eu fui pegando essa paixão pelo idoso, porque eu não sabia que era uma paixão até então, né? E mais tarde, depois do serviço social, cada vez mais, daí conhecendo o arte, conhecendo várias situações de vida que eu fui conhecendo e fui percebendo, né? E também daí com a minha mãe, que é uma pessoa assim especial, e é uma idosa, não é uma velha, é uma idosa, que realmente tem uma alegria de viver, porque é realizada e tem essa graça, né? E as minhas tias, daí todas ficaram idosas também, né? Então, eu acabei, assim, convivendo com pessoas da comunidade, familiares de idosos, com várias experiências, que inclusive eu queria falar, mas vai ficar para outro programa, né? Essa que eu vi outro dia em Santos. Santos tem, assim, sempre na frente, né? A UAT, a Universidade Aberta para a Terceira Idade, uma das precursoras estadual, né? E eles falavam dos grupos que tem hoje, igual tínhamos dos adolescentes nas faculdades, como que chama? Que moram vários estudantes juntos? Repúblicas. As repúblicas. E hoje tem as repúblicas do idoso, né? E eu achei isso fantástico, eu já estou querendo preparar com minhas amigas, sabe? Então... Você quer uma república diferente. Claro. É uma super república. Visão, né, de mundo e essa consciência nós vamos querer. Mas muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Por acolherem o meu convite, por estarem aqui hoje.
e por realmente esse carinho que cada uma de nós, de vocês, tem pelo idoso, que é o nosso objetivo do nosso programa. E eu hoje considero na minha vida, porque o idoso é o nosso ponto de início, de chegada e de partida, né? Então, muitas vezes alguém te pergunta assim, vai na geriatra, alguma coisa, quando que você deve começar? Quando que você começa a envelhecer? Quando você nasce, você já está envelhecendo. Então, se cuide. Muito obrigada por você estar conosco mais uma vez hoje. Lembrando sempre que esse programa vai ao ar todo sábado às 15 horas, com reprise na quinta-feira às 20 horas. É um patrocínio da Unimed e quem cuida da minha autoestima é o Salão Record. Obrigada e até a próxima semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.